Olá, o Rio Grande em Movimento desta quarta-feira, 5 de junho, está começando e no programa de hoje você vai ver. Bolsonaro entrega projeto que pretende mudar regras da Carteira Nacional de Habilitação. Após 5 anos, obras previstas para a Copa do Mundo seguem inacabadas aqui em Porto Alegre. E ainda os preparativos de Grêmio e Inter para a próxima rodada do Brasileirão. E você ainda vai conferir a previsão do tempo e as entrevistas aqui no estúdio. Fique conosco, você sabe, o Rio Grande se conecta aqui. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. Olá, boa tarde. O projeto entregue ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, que pretende mudar algumas regras da Carteira Nacional de Habilitação, é tema de discussão e o assunto repercutiu muito nas redes sociais. Confira o que pode ser alterado. O texto deve ser discutido pelos parlamentares nas comissões e precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. É uma satisfação estar aqui, por onde fiquei por 28 anos. Tive momentos muito felizes aqui dentro e estar ao lado de vocês nos fortalece em nossa democracia. Obviamente, estamos vindo aqui apresentando um projeto e mexe com todo mundo. Aqui, quem não dirige, é dirigido. O projeto de lei muda trechos do Código Brasileiro de Trânsito, como a ampliação de 20 para 40 pontos, o limite para a suspensão da CNH. Além disso, dobra o prazo para renovar a carteira, de 5 para 10 anos, para quem tem até 50 anos. Algo que chama a atenção de motoristas como a Rose. Mesmo que ela não se enquadre na idade limite, para ela, este é um tempo necessário para quem precisa atualizar a carteira. Primeiro, a vantagem financeira de não ter que pagar uma nova guia. Segundo, o trabalho que é ter que vir de 5 anos fazer. 10 anos é bem melhor. Tomara que essa lei passe, porque vai pegar principalmente quem trabalha, a idade de trabalho, que atrapalha muito ter que renovar. Já para quem é dono de um centro de formação de condutores, como o Ariovaldo, não há vantagens na proposta. Pelo contrário, no CFC dele, a procura por serviços de renovação, que chegavam a 400 atendimentos por mês, tem diminuído desde que o projeto começou a ser anunciado. Isso já impacta diretamente no nosso segmento porque a demanda caiu assustadoramente, só com os boatos, né? Tivemos casos de diagnóstico de câncer, né, onde a pessoa ficou extremamente agradecida, fez uma constatação de diagnóstico precoce, porque muitas pessoas só vêm ao médico justamente no CFC, ou seja, de 5 em 5 anos. Agora nós vamos aumentar para 10, né? Outra proposta é reduzir os custos da carteira de habilitação. Para isso, seria necessário retirar alguns pontos, como as aulas, como o simulador, um impacto de 15% no valor total. O Rio Grande do Sul é o único estado da federação que segue a determinação do CONTRAN, que segue como tem que ser feito, todas as aulas são ministradas, tudo é monitorado, tudo é gravado, então não existe uma aula que não seja assim. Fato que a gente tem conhecimento que não ocorre nos outros estados. É quase incompreensível esse passo que está sendo dado. E a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, anunciou o corte de 2.724 bolsas de pós-graduação a partir de junho. A medida prevê o contingenciamento de 300 milhões de reais. As bolsas também congeladas são de cursos de nota 3. A CAPES também fará o remanejamento de bolsas do Programa Institucional de Internacionalização. E ainda o governador Eduardo Leite esteve no Chile em busca de investimentos para o Rio Grande do Sul. Veja só. Um estado com localização privilegiada no Mercosul, mão de obra qualificada e aberto a novos investimentos. Assim foi apresentado o Rio Grande do Sul na abertura do seminário empresarial Oportunidades de Negócios entre Chile e Brasil, em Santiago, capital do país andino. Bom, essa missão no Chile ela começa pela iniciativa da própria Fiergs, a Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Sul, na relação com empresários chilenos para poder abrir espaço e mercado no Chile para a nossa indústria. E nós estamos aqui para apresentar a esses mesmos empresários e a outras empresas
as oportunidades de negócios no Rio Grande do Sul. O consultor em política internacional, César Redel, destaca a importância da visita ao Chile e o potencial das relações internacionais para impulsionar a economia gaúcha. Nesse momento de fragilidade da economia do estado do Rio Grande do Sul e do próprio Brasil, qualquer alento ou esperança para as nossas indústrias é bem-fazejo. Nós precisamos realmente buscar oportunidades externas, né? Por isso que eu saliento que o Rio Grande do Sul, à esteira de outros estados, deveria buscar ainda mais uma intensificação nessa busca das oportunidades externas, né? E durante a agenda no Chile, o governador Eduardo Leite falou sobre a ampliação das linhas aéreas do interior do Rio Grande do Sul. O objetivo é expandir os voos diretos entre São Paulo e as cidades gaúchas das regiões Central e Sul. E após quase 5 anos da Copa do Mundo no Brasil, 10 obras permanecem inacabadas só aqui em Porto Alegre. Em 2010, eram 17 obras identificadas como o legado que a Copa deixaria para a capital. Entretanto, somente 6 projetos foram concluídos a tempo de receber as partidas do Mundial, disputadas em junho de 2014, e mais um 7º concluído no mesmo ano. A Prefeitura pretendia gastar 351,27 milhões de reais em 2013. Com as 10 obras inacabadas, este valor subiu para 395,08 milhões em 6 anos. Aumento de 43,8 milhões, o que corresponde a 12% do que foi previsto. Os dados são da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. Aqui na Avenida Ceará, um dos pontos mais críticos é na chegada à capital gaúcha, gerando transtornos no trânsito e também no comércio. O percentual de execução é de 96% e a previsão de conclusão da obra é para setembro deste ano. O transtorno é grande, tá? A gente perdeu muito em termos de faturamento também, porque é uma obra que se estende há 5 anos já, e agora a gente espera que por um período mais curto, que disseram que é para setembro, o próximo prazo, né, realmente seja concluído. Prejuízo nós tivemos vários, né, porque em função aqui da gente ter perdido grande espaço e também da troca das faixas, a gente acabou se prejudicando porque os clientes não têm onde estacionarem, a localização ficou ruim, horrível, e aí acaba influenciando tudo isso no nosso faturamento, né? Então, pra gente foi bem ruim mesmo. Então, esse tempo todo tá cada dia pior. Do outro lado da cidade, na Zona Sul, as obras da duplicação da Avenida Tronco, considerada uma das mais complexas por desapropriar famílias da região, foi dividida em 4 trechos e em torno de 37% foi executado. O prazo de conclusão para os trechos 1 e 2 é para julho de 2021 e para os trechos 3 e 4, julho de 2022. As obras da trincheira Anitta já estão com 95% executadas e a previsão de conclusão é ainda este mês. Na trincheira da Cristóvão Colombo, com colaboração dos moradores e empresários da região, uma etapa da obra foi concluída e entregue em maio deste ano. Mas a previsão de conclusão final é só para abril de 2020. A Ernesto Neugebauer tem 63% das obras concluídas e o prazo estimado para entrega é novembro deste ano. Pois é, né? É uma situação muito complicada, né? Quem sofre diariamente somos nós, a população brasileira. E também quem paga a conta somos nós, vale lembrar. Bom, vamos mudar de assunto agora e falar de coisa boa, falar sobre o prêmio que reconhece várias lideranças super importantes no segmento da exportação aqui no Rio Grande do Sul. Só neste ano, o Prêmio Exportação RS vai reconhecer 51 empresas. Olha que bacana! E quem vai falar um pouquinho pra gente hoje é o Fabrício Forest, que é presidente do Conselho do Prêmio. Fabrício, como é que vai ser esse ano a edição? Quais são as novidades? Como é que vai ser essa programação também do evento, que inclusive é amanhã? Dia 6 de junho, né? Isso. Bom, Manu, boa tarde. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de poder estar aqui com vocês, conversando um pouco, explicando um pouco do Prêmio Exportação.
que esse ano completa aí 47 anos. Então o Prêmio Exportação está aí há 46 anos, completando 47 esse ano, buscando reconhecer e premiar empresas e cases que se destacam na indústria gaúcha no setor de exportação. O prêmio nasceu aí com a ideia de ser uma ferramenta para buscar, encontrar essas empresas e incentivá-las a encontrar o caminho da exportação, né? E que, pensa bem, há 47 anos atrás o mundo era muito diferente. A primeira edição do prêmio premiou 13 empresas e agora, nessa edição, como tu bem disseste, a gente já está premiando 51 empresas. Então a gente tem a festa que é amanhã, que é o ápice aí dessas escolhas aí que o Conselho teve, que vai premiar 51 empresas que são divididas basicamente em duas categorias. As categorias que chegam para o Conselho do Prêmio Exportação através do Ministério da Economia e são premiadas numa categoria que se chama as categorias quantitativas, e temos as categorias qualitativas, que são categorias que chegam através de indicações das 17 entidades que compõem o prêmio, o Conselho do Prêmio Exportação, entre elas Fiergs, Federasul, FEComércio, Farsul, Apex, Agenda 2020, enfim, são 17 que compõem o Conselho e eles validam e fazem um estudo dos casos, e as que mais se destacaram ao longo do ano passado são premiadas esse ano. Perfeito. E desse segmento da exportação gaúcha, quais são aí os nichos do mercado que a gente pode destacar e que nós aqui no estado do Rio Grande do Sul somos líderes, né? Somos referência não só para o país, mas talvez para a América do Sul e também para, enfim, outras regiões. Eu não tenho dúvida. A gente sabe que hoje o mercado global, ele é global e é competitivo e não tem mais fronteiras. Então, as indústrias gaúchas que se aventuram a participar desse mercado global como um global player, obviamente que só pelo fato de estar no exterior competindo com esses gigantes europeus, americanos, chineses, norte-coreanos, sul-coreanos, enfim, com o mundo inteiro, já são vencedores por si só. Mas as indústrias que eu posso citar que se destacam aqui no Rio Grande do Sul, tem obviamente a indústria metal-mecânica, que está um pouco mais representada aí na Serra Gaúcha, Caxias e seus arredores, que sempre vem se destacando, sempre vem recebendo prêmios. E um setor que tem nos chamado muito a atenção é o setor de serviços exportados, que inclusive é uma categoria nova que a gente tem no prêmio esse ano. A gente abriu essa categoria esse ano e, para nossa surpresa, a gente já tem premiados, já tem cases de destaque que serão premiados na noite da quinta-feira. Perfeito. Claro que o prêmio ele é um momento de reconhecimento, de valorização, né? Mas nós temos aí impetrados vários problemas. Crise econômica, alta do dólar, tivemos agora recentemente, né, a mudança de governo também, que, enfim, sofremos aí um impacto globalizado em vários setores, bem referenciado no mundo inteiro. E como que a exportação gaúcha, a partir da análise de vocês, está lidando com todas essas situações para poder conseguir frear e, ao mesmo tempo, a gente observar que há um crescimento, né, em meio a tantos problemas econômicos? Claro. Não tenha dúvida, todo esse cenário aí macroeconômico e talvez até de certa forma microeconômico influenciam nas exportações e no comércio internacional. A gente sabe que as empresas enfrentam dificuldades enormes aqui no dia a dia. A gente tem dificuldade de infraestrutura, dificuldade de logística, dificuldade de financiamento, dificuldade de mão de obra. Então são inúmeras dificuldades. No setor mais macro, vamos dizer assim, a gente tem ultimamente aí a guerra econômica entre Estados Unidos e China, que é uma coisa que está acontecendo e o mundo está um pouco aguardando para ver para que lado as coisas... Rumo que vai, rumo que vai. Então, num momento de crise, como tu bem disseste, são momentos que abrem oportunidades. Então, a guerra aí comercial entre Estados Unidos e China, num primeiro momento, abriu oportunidades para a indústria gaúcha, para a indústria brasileira. Não é exatamente isso que a gente quer. A gente não quer ser oportunista e aproveitar uma oportunidade só no momento que ela surge e na semana que vem não estar mais lá. Mas talvez seja uma janela que se abre para a gente poder aproveitar e ir para lá e talvez não mais voltar, e não depender só de um dólar, de uma infraestrutura, de uma guerra comercial, de um câmbio, enfim. Então, a ideia de aproveitar esses momentos e mesmo com um pouco de dificuldade no mercado internacional e nacional, por relação de troca de governo, expectativas com relação à reforma de previdência, reforma tributária, política, etc., mas firmar a posição como global players. Isso que a gente precisa ser, isso que as empresas gaúchas precisam ser, e a gente entende que elas são, porque o gaúcho tem no seu DNA o DNA exportador. Perfeito. E falar um pouquinho sobre o evento agora, né? Como é que vai funcionar essa programação? O pessoal vai ser premiado? Vamos ter os destaques? Como é que vai ser essa noite? Sim, não tenha dúvida. O prêmio na quinta-feira é o auge, como eu disse, desse ano inteiro de trabalho que a gente tem, né? Então, na quinta-feira a gente vai fazer uma festa muito bonita na Casa NTX, né? Onde a gente vai receber toda a comunidade exportadora, indústria, as federações,
governo, enfim, os entes públicos e privados, todos os players que participam desse mercado de uma certa forma ou de outra, inclusive as empresas muitas vezes levam seus familiares, etc., porque é um momento de reconhecimento e um momento de festa. Então, a gente vai premiar nesse dia as categorias quantitativas e as qualitativas subdivididas nos grupos em qual elas foram premiadas. Tá? Nos seus setores, enfim, setor de serviços, setor de destaque mercadológico, avanço global, cada uma na sua categoria vai ser chamada, vai ser premiada e vai ter a festa que ela merece por ter chego lá. É isso mesmo. Então, Fabrício, muito obrigada pela participação aqui no Rio Grande, por ter trazido essas informações, por esse bate-papo aqui muito interessante também sobre todos os potenciais do nosso estado do Rio Grande do Sul quanto à exportação. Eu que sou de outro estado, sou de Santa Catarina, a gente sempre escutou muito referências referente a esse segmento aqui do estado gaúcho e é muito bacana a gente poder conversar um pouquinho e passar para o pessoal de casa. E obrigada, então, pela participação aqui no Rio Grande. Tá bom, obrigado, Manu. Estou à disposição de vocês. Se precisarem de alguma coisa a mais, a gente está sempre, as portas estão abertas e o Prêmio Exportação, mais do que a noite do dia 6, quer ser uma plataforma de conteúdo global. Estamos à disposição ao ano inteiro da comunidade gaúcha exportadora. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada e uma boa sorte amanhã no evento. Muito obrigado. Bom, gente, agora nós vamos para um rápido intervalo e já as verdades da bola com ele, você sabe, Ribeiro Neto, e a gente já volta. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Ribeiro Neto e só as verdades da bola. Seja muito bem-vindo, Ribeiro Neto. Hoje nós estamos assim, de um jeito assim... Estamos style, né? Nós somos pastéis hoje. Né? Somos pastéis, então tá bem. Sou um ponto branco aqui entre os tons de vermelho. Tá friozinho hoje, né? Tá friozinho, tô branquinho também. E aí, você tá com friozinho? Tá com friozinho, né? O inverno tá chegando. Não sei como é que tu acorda tão cedo, 5 horas da manhã, né? Eu acordo todos Ribeiro os Neto, dias. gente, tava me contando hoje, olha só, né, aí as notícias dos famosos. Ele tava me contando que ele é celebridade, que ele acorda cedo pra tomar o café dele. 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu tô O melhor horário do meu dia é entre 5 e 6 horas da manhã. Por quê? Ribeiro é louco? Não, não é. Eu trato o meu dia como ele exige de mim. Então, entre 5 e 6 da manhã é o meu momento zen. Aquele momento light. Me incomoda, né? Isso só fica eu e o D'Artagnan, que é o meu cachorro, o Beagle, né? Ficamos ali, na boa, uma hora. Aí às 6 da manhã a casa cai, mas até das 5 às 6, entendeu? É uma tranquilidade. É só você e seu cachorrinho. E depois, 15 minutos depois ele se manda. Como é que é o nome dele mesmo? D'Artagnan. Traz ele aqui, Ribeiro, um dia desses. Uma foto dele, então, no programa. Tá bem. O D'Artagnan é muito bonito. Puxou o dono, né? A coisa... Bom, mas ninguém, isso não interessa, né? É que assim, sabe por que a gente chama essa morcida? Porque não teve jogo no meio da semana, gente. Teve Corinthians e Flamengo ontem, Flamengo classificado para a Copa do Brasil. Ninguém quer saber da tal da seleção brasileira que vai jogar hoje o amistoso com o Catar. O que os caras querem saber é o Neymar. O Neymar fez, o Neymar não fez, como é que ele tá, o que ele tem. Isso é o que importa, o jogo. A Polícia Civil, inclusive, foi lá, né? Conversar com ele. Que coisa, hein? Que coisa. Ouvir o depoimento de Neymar Júnior. Eu vou dizer uma coisa pra você, eu não vou emitir opinião sobre isso, porque eu posso ser maluco, né? Mas às vezes eu sou responsável. Então, vamos esperar se há uma investigação. Há um processo e a gente vai ver uma decisão judicial e aí sim a gente pode, né? Eu posso internamente achar algumas coisas, né? Agora, externar isso fica um pouco complicado, né? Então, eu fico assim meio na retranca, por enquanto. Com certeza. Aliás, falando em retranca, o Internacional joga sexta-feira contra o Vasco da Gama e eu espero, né, que o Internacional se porte já... Quer que eu faça de novo? Pode. Como é que o Inter é em casa? Pois é. O Inter em casa é um leão. O Inter é um leão. Né? É um leãozinho, né? E fora de casa ele é um miau, um gatinho, entendeu? É um gatinho. Então tá na hora do Inter, né, decidir o que ele quer nesse campeonato. E para tentar algo, né, que postule algo, porque eu acho que o Palmeiras foi, né? Mas enfim, mas se ainda tem alguma esperança, que trate de começar a ganhar fora de casa. Pois é. E o Vasco da Gama, convenhamos, né? Pode estar em crise, é o Vasco, mas é um timeco. É um time É um timeco. É um time que... Tá? Então, o Inter, mesmo sem Guerreiro,
né? Enfim, vamos saber como é que... O Inter tem zagueiro, pelo menos, né? Tem. Guilherme Paz, conta pra Vamos gente. ver. Tranquilidade de Odair Helma, que tem Vitor Cuesta no seu time. Após ser eleito um dos melhores zagueiros do Brasileirão 2018, Cuesta começa 2019 no mesmo nível, voando. Em 7 rodadas do Brasileirão, o zagueiro de 30 anos já tem 6 partidas pelo Colorado. Ficou no banco na derrota para a Chapecoense, aonde o treinador Odair Helma mandou a campo uma equipe alternativa. Sempre quero fazer meu melhor. Acho que também comecei um pouquinho devagar, de menos a mais. Agora estou em um bom nível, contente. A solidez defensiva do Inter já dura 3 rodadas. Contra o Santos no Brasileirão. Aí contra o Paysandu foi na Copa do Brasil. E no último domingo contra o Avaí. Muito se passou por Cuesta e seu companheiro de zaga, Emerson Santos. Acho que a gente vai se entrosando também com Emerson, fazendo grandes jogos. Temos que manter essa postura no campo para dar confiança para o time. Não levar gol é importante para dar essa tranquilidade para os atacantes fazerem gol. Há 2 temporadas no Colorado, o argentino leva, nas primeiras rodadas, um dado fantástico. Não foi driblado até agora. Não sabia desse dado que nunca fui driblado, não dá para perceber às vezes no jogo, tem muitos lances, mas acho que estou em um bom momento, pode ser que seja meu melhor momento da minha carreira. Outros dados do zagueiro também impressionam. Em 6 jogos no Campeonato Brasileiro, foram 19 desarmes, 11 interceptações, 21 rebatidas e incríveis 73% de ganho nas bolas aéreas. Números que o credenciaram até agora como o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Olha, eu acho que esses números são bem legais, assim, sabe? Bacana. Mas quem me conhece sabe que eu divirjo um pouco na análise a respeito de números. Para mim, me interessa muito mais a qualidade desses números do que a quantidade. A quantidade, com certeza, concordo. E vejo que há muita análise de forma quantitativa. E isso acaba mascarando a realidade. Né? Qual é o exemplo que eu posso dizer? Né? O fulano tem um percentual altíssimo de passes certos. Tá bom, mas quantos passes ele dá para frente? Né? Quantos passes são produtivos? Porque passar para o lado e para trás não tem efeito nenhum. Então vejam a diferença, né? É que nem chute a gol. Tem um tal de um aplicativo chamado Footstats, que é modinha aí, tá? O que acontece? Nesse aplicativo, né, o que ele faz? Tá o cara na cara do gol. Atenção, vai Ribeiro Neto. Abre aí, cara. Abre aí, meu bruxo. Abre aí. Vamos, Rio Grande Movimento. Tô aqui, ó, na cara do gol. Vai Ribeiro Neto. Atenção, bateu na cara do goleiro. Puf! Dá um traquezinho. Aí o goleiro agarra. Eu perdi um gol feito, não é? Pois é, perdeu. Mas nesse aplicativo do Footstats tá lá. Chute certo. E aí? Como é que faz? Na verdade, não fez, né? Então aí é que está, meus amigos. Aí é que está. Bom, o Inter tem ganhado o Vasco da Gama, tá? O resto é churubela, tá? Se não ganhar, meu amigo, aí demonstra claramente, né, que vai disputar algo legal, mas não é o título do Brasileiro. Bom, e sábado nós temos o Grêmio em Caxias do Sul. Por que em Caxias do Sul, Ribeiro Neto? Porque a Arena já está cedida à Conmebol para a disputa da Copa América, tá? Então, o Grêmio vai jogar em Caxias do Sul. Buenas. Tem que ganhar, né? Bom, vai ser o óbvio, né? Precisa ganhar. Agora, numa normalidade, se tivesse tudo bem, né? Favoritaço, né? Grêmio e Fortaleza, né? O time do Rogério Ceni não dá nem para saída. Só que não é assim. O Grêmio, a bola está pesando, porque o time vem de maus resultados, de maus desempenhos. É um discurso do Renato que é o tópico, né? Fora
Só não digo que é fora da casinha, porque eu acho que o Renato faz de propósito isso aí, tá? O Renato é malandro. Ele tem as intenções dele, entendeu? sim. Agora, né, vamos para a realidade. A realidade é de que o Grêmio, que aliás continua com muito... É uma coisa impressionante. Finalmente estão fazendo essa conta aí, já que falamos em números aí, né? Eu, ano passado, dizia para todo mundo, olha, o número de lesões no grupo do Grêmio está fora da curva. O ano passado, o Grêmio conseguiu a proeza de ter todos os jogadores, eu disse todos os jogadores, machucados mais de uma vez. Mais de uma vez. E eu até alertei quando o presidente Romildo veio aqui uma vez, olha, cuide da sua preparação física. Eu não tenho nada com o preparador físico, me parece que é muito bom o Rogério. Mas tem alguma coisa que está errada aí. E agora, de novo, começou a ladainha. Então, não adianta afastar médico, como aconteceu. Médico cura a lesão, não cria lesão. Com certeza. Tem que ver o que cria a lesão. Bom, enfim. Voltar para Grêmio Fortaleza. Matéria do Pedro Oliveira, no ar. Zona de rebaixamento. Lugar onde os gremistas não estão acostumados a frequentar. Afinal, o tricolor venceu a Copa do Brasil em 2016, a Libertadores em 2017 e a Recopa em 2018. Os últimos anos têm sido de glórias pra gente, de vitórias, de conquistas. Né? Então, a expectativa do torcedor, a nossa, é sempre de, no próximo ano, ganhar título de novo, no próximo, ganhar campeonato de novo. Ter sempre essa mentalidade de campeão. Esse é o nosso pensamento. Luan em má fase. Reforços que atrapalharam mais do que ajudaram. Saídas de bons jogadores. Lesões. As desculpas e os motivos são vários. Mas o fato é que no Brasileirão são 5 pontos e 4 derrotas, em apenas 7 jogos. Não adianta que também ficar aqui dando explicações disso, daquilo, a gente sabe que está abaixo do que a gente está acostumado a fazer, né? E tem que trabalhar em silêncio, aguentar as críticas, que faz parte do futebol, né? Mas nunca desacreditar no que a gente sabe que a gente tem condições de fazer. Uma das defesas mais vazadas do Campeonato Brasileiro, um ataque que não consegue marcar no gol adversário. Um treinador que prefere botar a culpa nos seus jogadores. Então, de quem será que é a culpa pelo mau momento do Grêmio? É um momento complicado, não é um momento de você apontar que a culpa é de A ou B ou C. Não, a culpa é de todo mundo, desde do porteiro até o presidente, mas só que os maiores responsáveis somos nós que entramos em campo para jogar. E não é botar na conta dos jogadores. Eu não entro em campo para fazer os gols não, meu amigo. Agora eu tenho que comentar os gols que nós perdemos. E esses gols a gente não pode perder. Não tem nada, nem vai decolar. O Grêmio é muito grande. O Grêmio está em 3 competições. Daqui a pouco o Grêmio vai sair dessa situação, que é uma coisa normal no Campeonato Brasileiro. E vocês vão ficar batendo palmas ainda para o Grêmio na Copa do Brasil, na Libertadores, na reabilitação do Campeonato Brasileiro. O que deixa a situação do tricolor menos pior são a vitória do Campeonato Gaúcho e a classificação na Libertadores. Isso, junto de títulos nos últimos anos, dão mais tranquilidade para Renato Portaluppi no cargo de treinador gremista. E a gente olhar na tabela, ver que a gente está muito abaixo dos primeiros colocados, isso é ruim, a gente sabe disso. A gente tem conversado sobre essa questão porque nosso objetivo é brigar sempre para ser campeão em todas as competições que a gente joga pela qualidade do nosso grupo. Agora, a culpa e as desculpas vão ter que ficar de lado se o Grêmio quiser voltar ao caminho das vitórias. Na prática é isso mesmo. Não vai ter mais nada neném, então, né? Todo se diz que aí, mas na verdade, o Grêmio precisa ganhar o jogo. Pois né, gente? Eu acompanhei a entrevista do Michael, capitão do time, eu achei bem assim, sem ranço, assim, uma coisa bem realista até. E o Michael é um cara epidérmico e tal, né? Mas eu achei legal, assim. Só discordo de uma coisa do Michael. Porteiro não tem nada a ver com isso. Também acho. O porteiro ganha salário mínimo, viu? E ele não pode ser. E eles ganham muito bem, obrigado, e poderiam, né? Porque se eu desconhecer isso aí, então é uma ameba que está aqui, né? E não podemos desconhecer. O Grêmio paga muito bem seus jogadores. Aliás, o futebol brasileiro... Não é o futebol brasileiro. 5 ou 6 grandes clubes do futebol brasileiro, eles vivem numa ilha da fantasia. Eu sempre achei que de forma irresponsável, porque se fosse uma empresa privada,
Os caras estavam na rua, né? É verdade. Agora, como não na é o dinheiro primeira deles... já estava na rua, né? Não é o dinheiro deles, Tu trabalhar com o dinheiro dos outros é uma barbada, né? Eu também, eu adoraria fazer isso aí, né? Só que eu não, eu tenho que pagar os boletos. E o porteiro do Grêmio também, viu? Tem que pagar os boletos. Né? E ele ganha bem mesmo. E esse aí não entra em campo mesmo. Agora o Renato não entra em campo, mas ele põe para jogar. Né? Então, mas enfim, uma vitória sábado já dá uma amenizada. Tá? Não muda o status do time, mas já dá uma amenizada. Né? Porque ao contrário é o verdadeiro também, o contrário. Se não ganha... Aí, meu Deus do céu, a torcida tricolor vai assim, pirar. Ó, a cada dia, sabe o negócio do copo meio cheio e copo meio vazio? A cada resultado, o torcedor mais fanático, aquele que é fã de carteirinha do Renato, aquele que, sabe? Esse percentual vai caindo. Ó. O pessoal vai cansando desse discurso aí. Bueno, é o que eu digo sempre. Alô, presidente Romildo, só o senhor pode resolver essa situação. Tá bem? Tá bom, Ribeiro Neto. E o que mais? Mais informações do esporte? Não. Eu tô friozinho hoje. Tá friozinho? Tô friozinho. Vai tirar um soninho depois? Tu sabe o seguinte, depende de quanto eu comer no meio-dia. É sempre assim, né? Conforme se tu come muito ao meio-dia, dá vontade de dormir. Não é? Normal, né? Todo mundo, né? Se tu come uma coisa mais light e tal, tu fica mais disposto, né? E isso é o ideal, né? Tu comer várias vezes ao dia, entendeu? De forma, né? Com categoria. Com categoria, comida, com né? excelência, né? A hora que dá, às vezes, vontade de fazer aquele prato enorme, assim, de massa que a gente gosta. E tal. É uma beleza. Vamos né? encerrar aqui na Câmara das Verdades. Tá bem. Vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já? Já. Ó. Ribeiro Neto e as verdades da bola. O projeto educacional rotativo que começou na Argentina chega ao Brasil. O objetivo é ensinar a população sobre as criptomoedas. Já são mais de 10 mil quilômetros de estrada, passando pela Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Após um ano do lançamento, o projeto La Bitcoineta, organizado pelas ONGs Bitcoin Argentina e Bitcoin América Latina, chega ao Brasil. O grupo está aqui em Porto Alegre para conversar com a população. E é nessa van, batizada como Bitcoineta, que esse grupo de argentinos viajam por toda a América Latina, levando conhecimento sobre as criptomoedas. Segundo Ariel, integrante do projeto, a maior importância da van itinerante é levar ensinamentos sobre essa nova tecnologia para as regiões mais afastadas. E para isso são organizados encontros e palestras com empresários e público em geral. Para os bitcoiners, como assim se denominam, a moeda digital, que já movimenta bilhões de dólares por dia, está cada vez mais próxima de mudar o sistema financeiro. A proposta do Bitcoin é solucionar vários problemas que nós temos hoje com as nossas atuais moedas. As nossas moedas, elas são controladas pelo governo, tem que ter intermediário, como por exemplo o banco. O Bitcoin não. O Bitcoin ele é descentralizado. Como isso vai mudar o mundo, literalmente vai mudar o mundo, porque vai quebrar o sistema financeiro atual. De Porto Alegre, a Bitcoineta viaja para Caxias do Sul e em seguida vai rumo ao Uruguai. Muito bacana aí a iniciativa. E também a reportagem da nossa repórter aqui, a Yules Cavals. Bom, agora é hora da previsão do tempo e vamos ver como é que fica o clima em algumas regiões para esta quarta-feira. Em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, sol com algumas nuvens e tempo sem chuva. Mínima de 10 e máxima de 22 graus. Em Sapiranga, no Vale dos Sinos, o sol também aparece entre nuvens. E o tempo fica sem chuva, mínima de 9 e máxima de 22 graus. Em Pelotas, no sul do estado, os termômetros variam entre 9 e 23 graus. O dia tem sol entre nuvens. No centro do estado, em Santa Maria, a chuva não aparece. O dia também é de sol entre nuvens. Mínima de 9 e máxima de 22 graus. E em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Mínima de 6 e máxima de 17 graus. Olha só, né? Então vamos preparar aí o casaquinho, porque eu acho que o frio vai cada vez mais se intensificar. Mas agora a gente muda de assunto e vamos falar sobre
Um tema que é muito curioso e que eu particularmente tenho muito interesse em saber e conhecer mais, que são, né, os mercados aí de leilões. Como é que funciona? Como é que eles se estruturam? Quem conta pra gente aqui hoje é o Guilherme da Costa, que é leiloeiro oficial. Seu Guilherme, explica pra gente como é que funciona esse mercado atualmente. Boa tarde e seja bem-vindo aqui ao nosso Rio Grande em Movimento. Boa tarde, muito obrigado. Honrado por estar aqui, surpreso pelo convite. Mercado de leilões é um mercado que sempre tem bastante procura. Basicamente, hoje, aí falo no meu caso pessoal, eu atuo em 2 tipos de leilões, basicamente. O leilão judicial e o leilão extrajudicial. Perfeito. Bens imóveis, bens móveis. E sempre há grandes oportunidades para se realizar bons negócios. Essa é a grande sedução, a grande vantagem do leilão. É a possibilidade de tu adquirires um bem por um valor abaixo do mercado, com segurança. Em suma, é um mercado com grande potencial, onde se fazem bons negócios. E que tipos de mercadorias, né, são as mais procuradas, enfim, as que dentro desse aspecto, nesse objetivo de uma boa negociação, né, atualmente no nosso mercado são ofertadas nos leilões? Perfeito, boa pergunta. Como eu te disse, desde o imóvel até a obra de arte. Então, o mercado, ele é um mercado amplo. Eu, particularmente, tenho trabalhado muito com a venda de imóveis e automóveis, mas já passou por mim, nesses 19 anos, inúmeros bens, desde o antigo videocassete a uma grande cobertura no Moinhos de Vento. Então, a gama de bens, ela é ampla. Literalmente se vende de tudo. Mas hoje, no meu caso específico, eu foco mais nos imóveis e nos automóveis. Esses têm sido os 2 carros-chefes da minha atuação profissional. Perfeito. E também, Guilherme, explicar um pouquinho para a gente referente à questão da negociação, preço, custo, né? Como tu falaste, é um dos grandes objetivos a questão da boa negociação e referente a preços, né? As pessoas que participam têm como ter um valor muito abaixo ou um valor considerável, mas dependendo aí do produto, da peça, seja uma peça de arte ou um imóvel ou um automóvel, né, como tu falaste, tem a condição de ter um custo-benefício a partir dessa negociação, se a gente colocar em números gerais e dentro da nossa atualidade econômica? Sem dúvida, sem dúvida. Darei um exemplo do leilão judicial. Via de regra, eu atuo muito nos processos cíveis. São 2 datas. Na primeira data, eu oferto pelo valor da avaliação judicial, o preço de mercado. Não se vende nessa primeira data. Ele será ofertado numa segunda data, já pré-determinada, constando no edital. Nessa segunda data, com a modificação que houve na legislação, esse imóvel já tem um deságio, uma desvalorização de 50% sobre o valor da avaliação. Então, o imóvel vale 100 mil, não foi ofertado na primeira data, não foi arrematado, vai para a segunda, parte de 50 mil. Então, tu já tem aí um desconto de 50%. Depende muito, Manu, da presença, da procura, do interesse das pessoas. Eu já tive vários leilões em que uma pessoa arrematou pelo valor mínimo, mas também já tive outros casos que houve uma presença maior, houve disputa, sucessões de lances, aí houve um ágio. Mas mesmo assim, mesmo tendo disputa, via de regra, se faz um bom negócio, se adquire um bem abaixo do valor do mercado. Custo para o arrematante, além do valor da arrematação, a comissão do leiloeiro, que no caso nos bens imóveis hoje é em torno de 5% e nos bens móveis, dependendo do leilão, de 5% a 10%. Então, e como que os... Perdão, pode concluir. Então, veja bem, a possibilidade de tu adquirir um bom bem, por um valor também interessante, é muito grande.
é muito grande, vale a pena. Vale a pena, né? Dependendo aí do segmento em que for também, enfim, toda essa questão da negociação. E como que os leilões estão evoluindo em relação às tecnologias também e sua evolução, né? Tão desenfreada e tão, vamos dizer, cada vez mais rápida, né? E com tantas plataformas, enfim. Sem dúvida. Manu, hoje tudo funciona através da internet e os leilões também. Há já a modalidade, está previsto isso no novo Código de Processo Civil, do leilão ser realizado online. Uhum. Então, os leiloeiros e leiloeiras, via de regra, possibilitam, através das suas plataformas, das suas páginas na internet, essa possibilidade do arrematante, do interessado, participar através da modalidade online, não mais presencial. Então, isso foi uma necessidade. E é um facilitador, né? Sem dúvida alguma. Já há colegas que trabalham com aplicativos. Então, já houve essa modernização. Não necessariamente o evento é presencial. Há a possibilidade de participar de forma online, à distância, fazendo o seu lance através da internet, da plataforma, do site, do aplicativo. Isso também permite um maior acesso, né, por parte dos investidores, da população e também do interesse dos diversos segmentos e nichos também, né, Guilherme? Sem dúvida, facilita principalmente porque não há necessidade da presença física do interessado no evento. Uhum. O evento pode ser lá na fronteira e eu aqui de Porto Alegre, através das plataformas, ofertar o meu lance. E com grande possibilidade de adquirir, não estando lá. Claro que aí tem que seguir todos os protocolos de segurança, os protocolos legais previstos, mas já existe, e isso já está funcionando, a modalidade do leilão online. Sobre ainda o leilão online, quais são as dicas, né, que os futuros participantes devem ter, até mesmo para não acabar caindo em algum golpe ou numa situação que não seja agradável para o bolso, né, do próprio participante e para evitar qualquer tipo de situação que seja negativa mesmo, né, para quem tem esse interesse? Infelizmente, Manu, eu já tenho, e é público, conhecimento de que já houve problemas com relação a isso. A grande dica é sempre verificar se aquele leiloeiro, se aquela leiloeira, de fato, é um profissional credenciado perante a Junta Comercial. Na página da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, tem a relação de todos os profissionais que estão aptos. Só pode praticar a leiloaria quem é leiloeiro e leiloeira. Então, a grande dica que eu dou de segurança é sempre verificar se de fato aquele profissional está regularizado e credenciado para desempenhar os seus atos. Perfeito. Nós conversamos com o Guilherme da Costa, né, leiloeiro. Muito obrigada pela sua participação, Guilherme. Eu que agradeço. Aqui no Rio Grande em Movimento. E vamos dar um alô rapidinho antes de nós irmos para os comerciais. Para quem está acompanhando a nossa live no Facebook, a Solange, o Miro Veiga, o Estanislau também está aqui acompanhando, o Walter Araújo e a Carla Bisol também, apresentadora aqui da nossa emissora. E não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. O pessoal já colocou aqui embaixo. É muito fácil, gente. É RDC TV Digital. Além aqui dos canais 24 e 524 da NET, fica conectado com a gente também pelas plataformas. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já dentro de instantes. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e como a gente tem mostrado aqui nos nossos telejornais ao longo dos últimos dias, o frio está cada vez mais se intensificando. A gente já percebe, né? Quando acordamos cedinho, como por exemplo a sua apresentadora aqui, que levanta cedinho para vir aqui, produzir as coisas para o jornal, para a gente colocar o jornal no ar com toda essa equipe. Aí a gente sente aquele friozinho, bate a fome. O que comer, o que não comer? Eis a questão, doutora Viviane Braz. Doutora Vivi, nossa nutricionista, que sempre participa das pautas com a gente, das entrevistas aqui no Rio Grande Movimento. E como, Vivi, a gente poder conseguir conciliar a rotina, a parte climática que temos aqui muito presente, muito típica do Rio Grande do Sul, né? Se nós analisarmos no contexto geral do país,
e como a gente poder conseguir, vamos dizer, preparar mesmo o organismo, fazer com que ele se acostume para não cair aí na onda do carboidrato e acabar estragando a dieta. Enfim, conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Esse é um assunto muito legal, porque as pessoas têm aquela coisa, vou comer, não vou comer. Aí demonizam o pobrezinho do carboidrato. Não é preciso retirar, porque nessa fase, no inverno, a gente tem uma queima calórica naturalmente maior, porque a gente precisa manter a temperatura do corpo. Então, quando a gente se depara com frio, esse que você está falando de manhã, a gente precisa gastar um pouco de caloria para chegar na temperatura do nosso corpo. Então, a gente já sai em vantagem, já temos uma queima calórica maior no inverno, é verdadeiro. Mas também ter cuidado, além dos alimentos energéticos que a gente vai usar, as raízes, aipim, inhame, moranga, que elas não têm um valor calórico tão alto, mas que elas vão te dar energia e suporte. Além das carnes magras, que também vão te dar suporte, as sopas são bem-vindas com legumes. Esses legumes verdes, folhosos, por quê? Porque para além da energia, eles vão melhorar a nossa imunidade. Isso também é importante, porque a gente se expõe ao frio e precisa estar com a imunidade ok, porque qualquer gripe te tira dos treinos, com certeza, né? Prejudica a dieta, tira do trabalho. Então, a vitamina C também nas frutas, que são presentes agora, aquelas que a gente adora no solzinho. Uma bergamota é bem-vinda, uma laranjinha, o próprio kiwi, que é época também. O morango, que é rico em vitamina C. Então, procurar isso no inverno é bem interessante. E quais são os alimentos que a gente pode... claro que cada pessoa tem o seu cardápio, né? E há muitas particularidades dentro, né, da rotina alimentar de cada pessoa, pela questão do gosto, pela questão daquilo que faz bem, daquilo que traz os nutrientes. Mas o que a gente pode, nesse período de muito frio, eliminar, se conseguirmos, para poder fazer com que outros alimentos a gente coloque dentro desse prato e possam suprir também as necessidades. Mas o que a gente pode conseguir eliminar e o que a gente pode colocar? Bom, é bem interessante a tua pergunta, porque assim, a gente não tem a necessidade de gorduras em grande quantidade. As pessoas que não conseguem comer a salada no inverno, que às vezes reclamam, podem trocar pelo legume cozido, por exemplo. O legume assado. Então, pegar aqueles legumes que são mais al dente, como o brócolis, a couve-flor, mas não tem tanto gosto. Mas se você pincelar ali um azeitinho de oliva e uma erva, vai ficar legal e coloca no forno. Mas, em vez de usar batata palito, pode usar uma cenoura palito. Né? A gente pode fazer isso também com abobrinha, que fica interessante também. Se você temperar bem, você não precisa comer tanta caloria, mas pode comer nutrientes bem interessantes que vão te suprir. Então, isso é bem interessante. E uma outra coisa que as pessoas têm um pouco de medo, mas que pode entrar super bem para dar uma incrementada, é o pinhão. As pessoas têm um pouco de pânico do pinhão, e é a época do pinhão. E ele é um alimento extremamente energético, ele tem vários nutrientes interessantes. Então, pode fazer em Santo Antônio de Paula, São Francisco de Paula, eles têm uma coisa bem característica que chama o churrasco de pinhão. Já comece? É uma delícia. Não, nunca experimentei. Eles fazem misturado carne moída com pinhão moído. Olha só que diferente. E é assim, uma energia fantástica. Realmente, quem vai estar ouvindo vai dizer, nossa, Nutri, mas é uma bomba calórica. Não é bem assim, mas ele vai te dar suporte e energia. Você não precisa comer 5 pedaços, você pode comer 2 pedacinhos ou 2 almôndegas, fazer uma mistura. É simples, você vai misturar a carne moída, vai moer o pinhão, vai colocar ali, fazer a bolinha, como se fosse uma almôndega, colocar no forno e vai ficar uma delícia. Olha só, uma dica aí também pro pessoal de casa, né? Doutora Viviane Braz, muito obrigada pelas dicas, né? Acho que é válido sempre o ano inteiro, mas principalmente para essa época a gente poder fazer um alerta aí nos organismos. Eu que sou muito comilhona, gosto de um chocolatezinho quente, né? Mas faz parte, a gente tenta segurar um pouquinho, regular a alimentação, comer bem. Antes de qualquer coisa, é comer bem sempre, né? Sem exageros, tudo pode. Tudo pode, olha só, tá vendo, gente? Ó, a doutora Vivi que falou, não fui eu. Tudo pode, mas sem exageros. Acho que essa é a chave aí do grande negócio. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Bom, gente, nós encerramos o Rio Grande Movimento aqui neste clima, né, de saúde e também de dicas alimentares desta edição de quarta-feira. Agradeço demais a participação e a presença de cada um de vocês. Não se esqueça que a gente tem esse encontro marcado aqui no Rio Grande Movimento sempre ao meio-dia. E a nossa programação, além dos canais 24 e 524 da NET, tá lá no Facebook, ó. Eu tô aqui apresentando, mas vou mandar um beijo rapidinho pra Solange, de novo, minha mãe que entrou na live.
Pedro Henrique Oliveira também tá na live. Carmen Lúcia, minha Dinda, disse aqui, muito linda essa minha filhada, minha Dinda lá de Alvorada. E um beijo para todo mundo de Alvorada que nos acompanha. A gente sempre tem o pessoal aqui de Alvorada acompanhando a sua RDC TV. Já falei demais, né? Beijão, tchau, tchau, gente. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo.